Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amada igreja. É um prazer estar aqui com vocês novamente para o nosso culto de oração. Espero que a distância física não venha atrapalhar o nosso momento de oração e integração, mesmo que à distância, né? Vamos agora pedir que você, como igreja, coloque seus pedidos de oração durante todo o culto e no final o pastor Moab estará orando conosco sobre cada pedido que será colocado. Vamos agora ouvir uma música enquanto você se prepara e se integra neste momento juntos conosco. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, e és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos orar ao nosso Pai. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por
porque Tu tens o controle de tudo e de todas as coisas em Tuas mãos. E neste momento, Pai, cada pedido que será feito aqui, eu sei que o Senhor ouvirá e responderá segundo a Tua vontade. Que nós possamos abrir o nosso coração para entender o propósito de Deus para esse tempo que estamos vivendo. Sabemos que é um tempo novo, que nunca passamos por isso, mas sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas em Tuas mãos. Que o Senhor supra a necessidade de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor esteja livrando, Senhor, cada um dos Teus filhos da praga, da peste, da mortandade, como diz na Tua palavra. Que nós possamos crer, Senhor, nesse tempo difícil, que o Senhor é quem governa tudo e todas as coisas e que nós estamos na mão desse Deus que é poderoso para fazer tudo e muito mais do que pedimos e imaginamos. No nome de Jesus eu te agradeço porque Tu és bom o tempo inteiro. Amém. Vamos agora ouvir uma canção, um louvor de adoração ao nosso Deus. E logo após, iremos ter um momento muito agradável, onde teremos a oportunidade de matar a saudade dos nossos irmãos. Mais perto
Boa tarde, a graça e a paz a todos os irmãos da igreja e ao pastor. Eu venho aqui dizer que eu estou bem, minha família está bem, graças a Deus. E venho agradecer a Deus pelas misericórdias que são concedidas a cada manhã. Não merecemos, mas Ele é bom. Ele é Deus de milagre, Deus de soberano. Então, eu estou muito feliz pela cura que Ele tem feito com essas pessoas que está acontecendo aí, essa pandemia. E o milagre que Ele fez na vida dessas 3 pessoas ontem, que foi dada a alta no Luiz Gonzaga. Quero agradecer pela minha família, pela vida de todos. Espero que todos estejam bem. Eu venho aqui pedir oração pelas nações, por tudo isso, que seja logo descoberta uma cura para que possamos ficar bem e voltar às nossas vidas normais. E agradecer pela preocupação de todos, pelas orações uns pelos outros, que mantenhamos as orações, que pode estar tudo fechado, mas as portas dos céus estão abertas, né? E venham pedir deixar o Salmo 121, 1 e 2. Eleve meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Abraço a todos, fiquem na paz de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui nessa quarentena, né? Pedindo a Deus que acabe logo para que possamos voltar à nossa rotina normal. E eu vou deixar aqui um versículo que fica em Provérbios 3, capítulo 3, do 1 ao 2, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Infelizmente, nem todos podem ficar de quarentena. Meu esposo teve que viajar para trabalhar, mas graças a Deus está dando certo. Meu filho já vive de quarentena no quarto e eu e Pamela seguimos aqui essa rotina de quarentena. E o meu pedido de oração é que Deus esteja com todos aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor possa aumentar os dias de vida deles e eles possam voltar mais rápido para casa. Esteja também com aqueles que estão cuidando, que o Senhor dê muita força a eles e que possamos todos concluir esse período de quarentena na santa paz do Senhor. Amém? Eu quero pedir pelos meus estudos e pela minha vida, mais uma de vida que Deus deu. É isso. Amém. E que possamos voltar logo, né? Para nos confraternizarmos, em nome de Jesus. E a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Graça e paz, irmãos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus porque estamos bem, estamos com saúde, estamos aqui cumprindo as orientações do governo de isolamento social, saindo somente em caso de extrema necessidade. E esperamos que logo tudo isso passe e possamos estar juntos novamente em comunhão com os irmãos. Nós temos cultuado ao Senhor, né, junto nas transmissões online oferecidas pela nossa igreja, e como acreditamos, né, que tudo acontece debaixo da permissão de Deus, acho que nós precisamos aproveitar esse tempo para termos uma comunhão maior com Ele em meio a todo esse caos, não nos deixar criar pânico, nos encher de angústias e incertezas, mas acreditar que no tempo certo o Senhor vai trazer a resposta, né? E em breve nós poderemos estar em comunhão novamente com os nossos familiares, nossos amigos e nossos irmãos. E como diz lá no livro de Isaías, capítulo 26 e o versículo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E assim, irmãos, que nós possamos descansar e esperar no Senhor. Amém. Amém. Olá, irmãos da Igreja Batista Betel, eu sou o pastor João Eduardo Cruz e estou aqui para te convidar para domingo ouvir a palavra que eu irei pregar no culto online da sua igreja,
que com certeza será muito abençoador. Eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando de pregar mais uma vez para esta amada igreja, mesmo que seja, desta feita online, Mas temos que agradecer a Deus por esse meio tão gracioso que Ele nos deu, de podermos ainda assim continuarmos adorando ao Senhor. Então espero que você esteja conectado no próximo domingo, no culto da igreja, para que você possa então, junto comigo, crescer no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu e no seu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Olá, meus queridos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Betel. Como é bom estarmos aqui juntos para louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Embora estejamos em quarentena, o distanciamento, que já passa de um mês, a esperança no coração do povo de Deus é que um dia voltaremos em breve e faremos uma grande festa, um culto de adoração, de gratidão a Deus, um culto para louvar e bendizer o Senhor. A música, sabe aquela música que cantamos no momento da confraternização? Certamente eu vou pedir no Ministério de Louvor para cantá-la dobrado, para que a gente possa abraçar e dar tempo de abraçar todos os irmãos, porque eu sei que a saudade daquele abraço, daquele olhar, daquele toque
é muito grande no coração de cada um de nós. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vimos aí o testemunho, né, matando a saudade de alguns irmãos através desses vídeos que nos enviaram. Eu queria lembrar aos irmãos que tudo que fazemos nesses cultos nossos, nas lives do pessoal dos jovens, né, que usam o Skype, no Zoom, que é a nossa EBD, que tem sido uma bênção. Temos estado distantes, sim, mas temos estado pertos também através desses canais de comunicação e não temos deixado de cultuar, de estudar a palavra de Deus e de fazer tudo que a igreja fazia antes dessa quarentena. A diferença é que estamos fazendo distantes agora, de forma digital, mas graças a Deus pela tecnologia. Então, meus queridos, nós estamos, tudo que fazemos aqui, o fazemos via digitais. Os irmãos gravam, outros tocam, outros cantam, Fernando monta com Lili, e tudo isso é feito de forma que nós não temos contato, né, para respeitarmos as determinações das nossas autoridades. Eu queria louvar a Deus pela sua bondade, pela sua graça. Deus tem cuidado do seu povo e quero falar especialmente pelo povo da Betel, que é o povo que o Senhor tem nos confiado a cuidar. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso guardando e cuidando. Embora saibamos que pode acontecer e estamos sujeitos, mas o Senhor tem estado com o seu povo e temos orado. E eu quero convocá-lo para não baixar a guarda, continuar orando e pedindo e clamando misericórdia ao Senhor, perdão a Deus, e que a sua misericórdia alcance a terra, alcance o nosso país, alcance o nosso estado e alcance a nossa cidade. Por isso não desvaleça, não cesse de orar e de clamar ao Senhor, porque grandes lições o Senhor tem nos ensinado nesse momento, porque em qualquer momento aprendemos. E como Deus tem sido bom e nos ensinado grandes lições, a igreja tem se superado, tem encontrado desafios novos, mas o Senhor tem ajudado o seu povo. Quero agradecer você, Betelino, que tem sido parte fiel nas orações, né, de estar conosco, de clamar o seu cuidado, a sua preocupação. Quero agradecer a irmã Lúcia, através do ministério, que está atenta, estamos falando sempre em ajudar aqueles que precisam. E quero mandar mais uma vez um recadozinho. Você, aí na sua casa, que é idoso, que é idosa, os betelinos que de repente não podem sair de casa ou não devem sair nem para aquilo que seja o essencial, aonde até temos a exceção. O Ministério Jovem tomou uma iniciativa que eu achei muito bonito. Eles querem ajudá-los. Se você precisa de um remédio na farmácia, numa feira, num supermercado, deixa eu te dizer aqui, os jovens estão dispostos a ir por você. Então você pode entrar em contato com a secretária da igreja, a irmã Tatiane, e ela vai entrar em contato com a liderança do Ministério Jovem, e esse jovem será escalado para ir aí, pegar o dinheiro e comprar aquele remédio, aquela feira. Eles se dispuseram. A ideia dos jovens ajudar os anciões da igreja, aqueles que realmente teriam mais dificuldade para fazer isso. Que Deus abençoe o Ministério Jovem, e se você precisar desse serviço, fale, chame pelo WhatsApp a nossa secretária e diga o que está precisando, aonde mora, e o Ministério vai estar providenciando alguém para ir ajudar você nessa tarefa, tá bom? E louvado seja Deus pelos jovens da igreja. Nós estamos atentos, a tesoureira também tenho falado, Deus tem sido bom com a Betel, tem sobejado, graças a Deus, tem nos mandado a nossa contribuição, que é nosso plano cooperativo, em nada caiu, para a glória de Deus. Ela também está atenta à necessidade, se alguém precisar, entre em contato, porque nós estamos aqui para abraçarmos uns aos outros. Isso é o reino, isso é obra de Deus, amém? E por tudo isso, e por tudo que Deus ainda irá fazer, louvado seja o nome dele. Eu quero continuar uma mensagem que nós pregamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, e eu preguei uma parte do texto e disse que em outra oportunidade pregaríamos. Eu quero nesta noite, neste culto de oração, você pode aí através desse canal, nas mensagens, mandar o seu pedido de oração, também o seu agradecimento, e nós estaremos no final orando, enquanto nós pregamos, mas sem perder a concentração na mensagem. E depois nós estaremos orando por você. Fernando está sempre atento e ele vai republicar ali
o seu pedido de oração e nós estaremos orando sem nenhuma dificuldade, tá bom? Evangelho de João, capítulo 11, eu quero ir lá para o fim do capítulo para finalizar aquele texto aonde Jesus vai ao encontro daquela família, a família de Lázaro. Lázaro havia morrido, foi doente, morreu. Jesus se demorou 2 dias e Jesus chega lá. Havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, e eu quero nessa noite falar com você sobre esse texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós explicamos aqui que é um evangelho que o apóstolo João escreve para mostrar ao povo de Israel que aquele Jesus, ele era o Messias e ele era o Filho de Deus. Eles tinham uma dificuldade. Então o Evangelho de João narra 7 milagres de Jesus, que nós chamamos de sinais, que atestam que ele não dá apenas a água, ele é a própria água da vida que sacia, que ele não apenas multiplica pão, mas que ele é o pão da vida, aquele que todo mundo precisa provar e nunca mais terá sede desse mundo e das coisas que o pecado produz de fome no homem, que ele é aquele que cura as mazelas, as enfermidades, significando que ele não apenas cura, mas que ele elimina. Ele é o único que tem poder de tirar e dizer não ao poder do pecado que fere o corpo humano, e isso ele o faz quando quer. E João escreve e narra os sinais daquele que andou sobre as águas, para dizer que ele tem poder sobre a sua criação. Ele andou e ele pode fazer, porque ele é Deus. E por fim, aqui no capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, não apenas para levantar um morto, mas para dizer que a morte foi vencida, que ele é o Senhor da vida e o Deus da ressurreição, e abrir a porta para a eternidade, para mim e para você, como vimos na Páscoa semana passada. Amém? Agora, preste atenção no continuar do capítulo 11, onde nós vamos perceber aqui algo tremendo. Eu quero começar do verso 35, que é o menor texto, o menor versículo da Bíblia. Diz assim: Jesus chorou. Muito bem, verso 36. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer novamente isso? Ou seja, eles estavam aqui discutindo: ele curou o cego, ele não podia ter impedido a morte deste homem? Poderia, mas Deus tinha um plano, como nós vimos da outra vez, quando demorou para chegar. Ele queria aguçar a fé dos seus discípulos, ele queria uma multidão ali para testemunhar. Ele é o dono da hora, do dia, é segundo a sua vontade e não a nossa, mas tudo para a glória do nome dele, quando nós vimos. Mas perceba, o verso 35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. E eu fico pensando quantas pessoas estão chorando nesses dias, chorando pelo sofrimento que estão passando, muitos estão chorando porque perderam alguém familiar que amava ou amigos, e é razoável, é justificável que isso aconteça. Muitos estão chorando porque estão com parentes doentes ou um amigo que está numa UTI, e nós sabemos que isso faz parte da natureza humana, chorar, lamentar porque perdemos, porque estamos sofrendo. Então havia uma comoção aqui nesse funeral dessa família que Jesus amava e que nos parece ser muito querida de todas as pessoas ali ao redor. Era uma família muito querida de todos. Mas há um detalhe aqui, meus irmãos, que nos ensina e nos faz entender esse choro de Jesus. Era costume aquelas pessoas que, quando morria alguém da família, aqueles que tinham uma condição melhor, eles contratavam músicos, pelo menos flautistas para tocar, 2 flautistas, 3 flautistas, e contratavam, perceba, alguém para chorar. Era contratado alguém para lamentar, chorar no velório. É muito interessante isso, né? Até difícil de compreender, mas fazia parte da cultura. Contratarem pessoas para tocarem e pessoas para chorarem no velório. Seria porque se ninguém chorasse, alguém estaria chorando, mesmo que tenha sido contratado para isso. Então, no verso 35, Jesus chora, assim como os homens choram no momento de dificuldade, no momento de perda.
Mas será que Jesus está chorando pelos mesmos sentimentos que os homens, que nós choramos? Eu não sei. Eu penso que não dessa forma. O texto, quando nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar no texto, me parece que Jesus chorava aqui, porque aqueles homens estavam chorando, e claro que havia choro ali de verdade, pela perda, as irmãs, amigos de verdade, embora alguém que tivesse sido contratado também estaria chorando, mas Jesus estava chorando quando viu aquelas pessoas chorando. Sabe por quê? Porque Jesus olhava para aquelas pessoas e pensava, elas não entendem, Pai. Elas não conseguem compreender esse momento. Elas não conseguem compreender que o que mata o homem é o pecado. Elas não conseguem compreender que o que danifica a vida do ser humano é esse afastamento. A palavra aqui, quando fala que Jesus chorava, a tradução dessa palavra no original é como um sentido de raiva, de uma coisa assim, isso não está certo. Eles não entenderam, eles não entendem que se deve chorar, mas o choro que deveriam estar chorando aqui é porque quando alguém morre e não conhece o verdadeiro Deus e não reconhece o verdadeiro Deus, para onde essa pessoa vai? Lá na frente, no verso 38, Jesus agita-se novamente, a mesma palavra, como que um sentimento de ira, de raiva, né? Não essa raiva que os homens sentem exatamente, mas ele é comovido porque novamente ele olha aquelas pessoas e ele percebe que o pecado danifica e mata o homem. Primeiro, a indiferença e a incompreensão daqueles que estavam chorando, mas não choram muitas vezes no velório porque aquela pessoa morreu e morreu sem conhecer a presença gloriosa de Deus que o leva para a vida eterna. Jesus chora porque muitos que morrem não têm a compreensão de que aquele ente querido de repente está condenado eternamente. Jesus chora porque ele olha para as pessoas e fala: Pai, o pecado mata o homem, o pecado destrói o homem, e não foi para isso que criamos o homem. Perceba que o choro de Cristo não é exatamente como nós pensamos. O que passa dentro dele não é exatamente essa percepção que temos, e ele olha esses dois aspectos da incompreensão da humanidade, em vista a momentos de dor, por não entenderem, e o outro é o que o pecado faz e como destrói a vida humana. Eu, quando costumo fazer velórios, eu sempre digo às pessoas: precisamos dar valor às pessoas enquanto vivas, nos alegrar, elogiar. Precisamos entender que nesse momento há grandes lições, e a lição principal é: em vida é que decidiremos o que vai acontecer após a morte. E as pessoas não se atentam a isso, e quando alguém morre por uma enfermidade, a dor é: o pecado mata o homem, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então Jesus chorou, se comoveu, alguns ainda aproveitaram para criticá-lo, mas ele então, no verso 38, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o sepulcro, e era uma gruta cuja entrada estava posta uma pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. E disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Jesus vai àquele sepulcro, tira a pedra, vê a pedra. Era dessa forma que se enterrava, em grutas na rocha, e havia uma pedra colocada por causa do odor, embora esse corpo não fosse embalsamado, mas era tratado com aromas, enrolado, para evitar o mau cheiro na decomposição, mas ainda assim lacrado, sempre exalava um cheiro. E Jesus manda tirar quando ele chega ali, depois de ver aquela comoção, de chorar por ver aquelas pessoas sem compreender o sentido verdadeiro e terem a revelação do que estava acontecendo ali, e a esperança da vida eterna, porque esse homem que estava ali era a própria ressurreição e a vida, o Deus Todo-Poderoso que João queria mostrar ao mundo, aos homens daquele tempo e a todos nós. Ele diz: tire a pedra. Então a irmã
uma das irmãs, Marta, fala: Senhor, veja que aqui se revela que Marta, apesar do diálogo anterior com o Senhor, ela ainda não tinha compreensão exata do que iria acontecer. E ela fala: cheira mal. Como se dissesse para o Senhor: Senhor, tal atitude seria estranho fazê-lo. Mas é dessa forma que muitas vezes nós nos comportamos. Quando Deus vai agir, quando você escuta uma palavra, quando alguém manda um versículo bíblico para você, quando alguém leva uma palavra de consolo da parte de Deus, ainda assim o coração do homem tende a duvidar. Deus estava ali, era o próprio Deus, essa família conhecia, Deus os amava, Jesus os amava, eles conheciam, e ele diz: tira a pedra, e ela ainda retruca e discute com o Senhor e fala: Senhor, já cheira mal porque faz 4 dias, meu Deus, como o nosso coração tem dificuldade por causa da ação do pecado, de crermos em Deus, no seu poder e na sua justiça, irmãos. Talvez nesse momento muitas pessoas resistam, escuta a palavra, lê a Bíblia, ora, mas ainda assim é uma força dentro de você que fica ali empurrando a incredulidade quando Deus está mandando. Eu entendo aqui também que há uma parte que precisamos fazer que vai determinar a fala, porque a nossa fala precisa condizer com o nosso comportamento. E muitas vezes dizemos para o Senhor: glória a Deus, Deus é poderoso, o Senhor vai fazer. Mas quando Jesus diz: tire a pedra, a coragem, a hora da ação, porque um milagre vai acontecer, então se acovarda o coração do homem, como se acovardou-se o coração de Marta, e dizer: Senhor, cheira mal. Não é assim que acontece conosco. Não é assim que acontece muitas vezes. Nós dizemos, falamos, mas não cremos, porque é preciso uma ação, e esta ação vai provar o quanto nós de fato acreditamos no poder de Deus. Mas olha a resposta de Jesus. Então ordenou Jesus: tire a pedra, e Marta faz aquele questionamento. Verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse, se credes verás a glória de Deus? Oh, meu irmão, é aqui que eu quero pensar com você. A resposta que Deus nos dá nesses momentos que clamamos, buscamos, jejuamos, lemos a palavra, fazemos campanha de oração: Senhor, para essa epidemia, Senhor, salva, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, não deixa perder o emprego, Deus faz um milagre. E quando Deus diz: vai lá, você diz: não, Senhor, porque cheira mal. Então Deus volta a você e diz: eu já não lhe falei? Se você crê, verás a glória de Deus. O que você aprende aqui? A glória de Deus é o poder de Deus. A glória de Deus não pode ser vista como uma ideia filosófica. Meus irmãos, havia uma ideia na comunidade grega de que doxa, essa palavra que traduz como glória, ela tinha uma raiz apenas intelectual, e eles naquele tempo até passaram vergonha, e foi mudado o conceito, porque glória pode ser glória de homem? Pode. Os atributos ou valores, glória naquele tempo poderia ser de alguém que tivesse muita riqueza. Então o doxa daquela pessoa, ela recebia louvores porque ela era uma pessoa de nome, de status. Mas isso tudo dentro de uma filosofia grega, de uma filosofia humana. E a glória que é empregada aqui tem que ter uma raiz lá atrás. A palavra kabote, que significa glória, que dá um novo significado para este termo. A glória de Deus aqui é kabote. Se credes, não verás a glória de Deus. Não algo intelectualmente pensado, não apenas de palavra, mas ele está dizendo: verás o poder de Deus, a soberania de Deus. Verás que Ele, o Criador dos céus e da terra, lembra do salmista: toda a terra está cheia da sua glória. Não apenas de palavra, mas de conhecer, numa expressão profunda, como era o termo no hebraico, o cabote de Deus, a glória, o poder, a força do Senhor que domina sobre terra e céus, daquele que tudo lhe obedece. O Senhor Jesus diz àquela mulher: se credes, verás a glória de Deus. Nós precisamos aprender a crer. Nós precisamos parar de termos o conceito filosófico intelectualizado quando lemos a Bíblia,
Precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos: será que minha fé é só de palavras e de repetições, ou eu de fato creio? Precisamos lutar contra esse pecado dentro de nós, que nos induz e nos bloqueia de entender as coisas do Senhor, e pelo seu Espírito pedir que Ele nos ajude. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus, o cabote do Senhor, a glória daquele que é sobre todas as coisas. Respondeu Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligadas em ataduras e o rosto envolto num lençol. Então novamente lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui novamente encontramos o homem tendo que dar um passo. O morto não era embalsamado. Israel não embalsamava, mas perfumava, preparava o corpo e enrolava. E me parece que os membros eram enrolados de forma separada: a cabeça, os braços, as pernas, porque a Bíblia diz que ele saiu, não é? Ele conseguiu andar, mas não podia ficar daquele jeito. Então Jesus manda aqui o desenrolar. Olha aí, ligados por ataduras, o rosto envolto em lençóis. Então disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então ele podia levantar, mas ele estava meio que parcialmente imobilizado por causa da forma com que era preparado o corpo. E aí o homem precisa mais uma vez. Agora o corpo ouviu a voz do Senhor. Quem é aquele que da morte pode ouvir a voz de Deus lá na sepultura, se não só a voz de Deus? Deus é aquele que ressuscita sonhos, assim como ressuscitou Lázaro, apontando para ele, dizendo: eu sou a ressurreição. Este é o grande que desse texto. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas esse Deus que ressuscitou um morto pode ressuscitar qualquer coisa. Os seus sonhos que o inferno, que o diabo, que o pecado enterraram, porque o homem vai sendo enterrado e deixa de crer em tudo. Por isso o profeta lá atrás diz assim: eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Porque o pecado só nos coloca para baixo, não podemos, somos incapazes. Vai, mas não vai muito longe, como o faraó disse ao povo do Egito quando ele deixava ir, né? Leva, mas não leva as crianças. Vai, mas deixa as mulheres. Vai, mas não leva o sacrifício. Não é que é limitar o homem. Deus chama o homem pelo seu poder, mas o homem tem que responder dando um passo de fé. E eles dizem: desatam. E naquele momento eles desataram. E a Bíblia diz no 46, a partir do 45, muitos dentre os judeus que tinham visto Maria e vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que ele havia realizado. Na história nós entendemos que sempre haverá dois grupos de pessoas: aquelas que verão e glorificarão a Deus, e aqueles que, mesmo vendo, nunca quebrantarão e nunca voltarão para dar glória a Deus. Eu aprendo nesse texto que precisamos entender os motivos reais quando nós nos emocionamos e perguntar no nosso coração: o porquê estou chorando? O meu choro tem um sentido naquilo que Deus nos ensina? Em um clamor que parte do coração de Deus? Ou é apenas uma coisa emocional? Ou eu não estou entendendo aqui? Existe o lado humano, mas existe aquele choro que parte de um coração daquele que conhece a Deus e muitas vezes chora porque o outro não entende o que está acontecendo na sua vida. Eu aprendo nesse texto aqui que nós temos que fazer a nossa parte e não apenas discursarmos, que o Senhor muitas vezes vai exigir de nós que tiremos a pedra, que desatemos o morto. Eu aprendo nesse texto aqui que aquele que merece toda a glória e honra é o Senhor Jesus Cristo. Eu aprendo nesse texto aqui que crer é dar um passo em obediência à ordem do Senhor, ainda que aos olhos humanos pareça tudo perdido. E eu aprendo nesse texto que Deus sempre vai glorificar o seu nome e sempre haverá aqueles que se curvarão
diante de um milagre de Deus. Muitos serão curados nessa pandemia, mas sairão do hospital e nenhum obrigado, Senhor, darão. Muitos sairão, talvez se curvem diante de Deus, se convertam, vão buscar uma igreja para congregar, para glorificar a Deus. Sempre haverá esses dois grupos, mas Deus sempre será glorificado. Que Deus nos ensine a crer, a ouvir a sua voz, a entender que ao comando da voz dele tudo vem à vida. E ainda que esteja morto, viverá. Seja um morto, seja um sonho, porque segundo o seu querer e o seu propósito, tudo virá a viver novamente, por decreto de Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a segui-lo e entender a quem temos seguido. Nós vamos ouvir uma canção e já já voltaremos para orar. Por todos os pedidos, eu quero orar com você e clamar ao Senhor. Deus te abençoe. Em fevereiro nasceu o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a perder quando tudo deixares. Glórias a Deus. Vamos orar depois dessa linda canção. Eu te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça. Os pedidos que foram colocados aí, Deus ouviu. Deus leu o seu pedido. Deus também viu o seu agradecimento. E nesse momento nós vamos, como igreja do Senhor, louvá-lo e levar diante dele. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. O Senhor chora, mas não chora por qualquer coisa. Chora pelos homens que não entendem que
Muitas vezes, como o texto diz, são contratados, ou seja, não sabem por que estão chorando, não entendem que o Deus da vida está ali, não entendem que as lágrimas deveriam ser derramadas por saber que alguém partiu sem conhecer a presença gloriosa de Deus e que terá um destino tão cruel. Outros choram, mas também não sabem, não choram pela dor, por saber que o pecado destrói, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus chorava, e chorava ciente, e chorava comovido por ver aqueles homens que não entendiam nada. Mas que a tua igreja, que nós homens possamos chorar porque faz parte, mas que tenhamos a compreensão de cada momento que vivemos dessa vida, das lutas, das dores. Senhor, que possamos também demonstrar na prática a nossa fé falada. Muitas vezes a pedra tem que ser removida. Precisamos entender de quem é a glória e quem nos manda. E quando essa voz sai do altos céus, tudo obedecerá, e mesmo o morto se levantará ao comando da tua voz. E para a glória do teu nome, muitos te glorificarão quando ouvirem o testemunho e o milagre. Todos não, mas muitos sim. Muito obrigado. Que a tua palavra possua o nosso coração e nos faça crescer. Mas agora queremos colocar diante do Senhor os pedidos de cada servo e serva tua. Deus, eis aí o teu povo que clama porque se sentem incapazes, clama porque sabem que não podem, clama porque uma porta fechou, clama porque estão desesperados da fraqueza do ser humano, clamam porque não vê mais uma saída. Mas nesta noite nós apresentamos diante do Senhor, na presença da tua palavra, do Deus da vida, da ressurreição, que levantou Lázaro, que pode levantar e ressuscitar qualquer coisa, segundo o teu querer. E eu oro com os meus irmãos, lhe pedindo, Senhor, seja a saúde, seja a vida emocional, seja uma direção que precisa ser tomada, seja um filho, seja um casamento, seja um problema de perda, seja um problema de trabalho, seja um problema financeiro, seja um problema de amizade, seja a empresa, seja o trabalho. Deus, qualquer que seja o problema nessa noite, que o teu povo apresenta diante de ti, nós oramos e concordamos, Senhor, conforme o teu poder e segundo a sua vontade, age, porque só temos a ti para pedir. Que toda glória e toda honra sejam dados ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor ouve a oração do teu povo e atende segundo a tua vontade. Mas que o consolo venha, porque ainda, Senhor, que o Senhor não faça aquilo que venhamos a pedir, mas o consolo nos toma e vem a compreensão através desse consolo. Senhor, eu quero lhe pedir ainda que o Senhor faça entender que, como Jesus demorou e Lázaro, que era doente, morreu, muitas vezes o Senhor permite, mas o Senhor é aquele que faz tudo novo. Mas também queremos te agradecer por cada irmão que colocou aí sua gratidão em meio de tantas dificuldades. É verdade, Senhor, o Senhor tem guardado o seu povo sobre a terra, que o Senhor tem sustentado sua igreja, e nós queremos te louvar, porque até aqui o Senhor nos ajudou, como aquele hino que cantamos, quantas bênçãos, porque são tantas. Se puderes, quantas bênçãos. Muito obrigado. Não temos palavras, de fato não temos como contar o quanto Deus já fez, e nós não merecemos nada. É com gratidão e com amor que dizemos: bendito seja Deus, hoje e para sempre, o nosso Deus. Amém. E glória ao Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por mais esse culto que Ele nos permite participar, pedindo que o seu coração esteja como o profeta, que Deus avive o coração da sua igreja, avive a sua obra. E dizer para você que Deus te dê uma semana abençoadíssima, que todas as suas decisões sejam guiadas pelo Senhor, que Ele vá à sua frente te abençoando e que você não desista, nunca desista.
Quer dizer para você também que domingo, o nosso culto, estamos preparando mais um culto, orando. Não adianta só preparar. Nós estamos orando, fazemos debaixo de oração, para que Deus fale ao povo do Senhor, que estará ali, cultuando a Ele no culto de adoração e de louvor domingo. O pastor João Eduardo Cruz estará conosco. Ele, como você viu na vinheta aí, ele estará pregando domingo, trazendo uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Essa igreja que já foi abençoada por esse homem de Deus, que nos recebeu esse convite que eu fiz com muito carinho e que disse: sim, pastor, eu amo essa igreja, mandou notícias de sua filha e nós temos orado pela sua filha, pastor. Nós queremos convidar você a estar conosco domingo e ouvirmos a palavra de Deus, louvores, orações, e temos uma surpresa para você de alguns irmãos. Domingo eu quero te convidar a ir para o culto. É um culto online, mas que você prepare sua família, reúna na sala da sua casa para assistir, porque Deus falará conosco. Amém? Deus abençoe, Deus te dê uma excelente semana. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.